Olá, terceiro ano! Hoje nós vamos trabalhar a nossa revisão de história do terceiro bimestre, certo? Para que vocês possam fazer uma boa prova. Vamos lá! Revisão terceiro bimestre. Os conteúdos trabalhados foram o homem e o progresso, o homem e o progresso, o comércio e o setor privado. Vamos trabalhar agora, revisar o homem e o progresso. Nós vimos que as pesquisas e o desenvolvimento das novas tecnologias, eles contribuem para que haja esse progresso. Através desse progresso, todos os setores evoluíram e se desenvolvem até hoje. Que setores são esses? Na indústria, no comércio, nos transportes e nas comunicações. Nós vimos que antigamente o homem, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada ou artesanal. Vimos também que o tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. E nós tivemos a Revolução Industrial, que mudou toda a vida humana. A partir da Revolução Industrial, quase tudo passou a ser extraído da natureza e transformado por máquinas, que são o que nós conhecemos como produtos industrializados. O que é matéria-prima? É toda substância bruta retirada da natureza e transformada em produto pela indústria. Observe, nós vimos que a cana-de-açúcar é um exemplo de matéria-prima. O açúcar retira-se do caldo da cana. Do caldo são fabricados o açúcar, o álcool e a água ardente. Então, a cana-de-açúcar é a matéria-prima e o açúcar, o álcool e a água ardente são os produtos industrializados. Nós vimos também que a matéria-prima ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Nós temos um exemplo de origem animal. Nós temos aqui a matéria-prima, o leite, o produto industrializado, o queijo. Nós temos aqui a matéria-prima, o milho e o produto industrializado, a maisena. E nós temos aqui o ouro e como matéria-prima e o produto industrializado, o metal precioso, a aliança. Certo? Produto industrializado é aquele que é transformado pela máquina. Nós temos aqui a matéria-prima, as frutas, que podem ser transformadas em doces, sucos e geleias, que são exemplos de produtos industrializados. Nós temos a matéria-prima, a cana-de-açúcar, que pode ser transformada em açúcar, rapadura ou álcool. Nós temos a matéria-prima, o algodão, que pode ser transformado em tecidos, linhas ou óleo. Nós aprendemos que os trabalhadores das indústrias chamam-se operários e os donos das indústrias são chamados de industriais. Nós trabalhamos também os tipos de indústrias, são 3. Alimentícias, que são aquelas que produzem alimentos, as têxteis, que produzem tecidos, e as metalúrgicas, que usando metais fabricam os mais diferentes produtos. Agora vamos para a parte 2, o homem e o progresso, o comércio, que é o segundo conteúdo trabalhado no terceiro bimestre. Nós vimos que o comércio é a atividade de troca, compra ou venda de produtos, que no início, essa troca de produtos era chamada de escambo. O escambo surgiu por causa dos excedentes de produção. Aquelas pessoas que plantavam arroz e quando esse arroz sobrava, ele era trocado com outra população por outro produto como o feijão. E
e que através do escambo surgiu as feiras. Nós vimos que o produto que se troca, compra-se ou vende, chama-se mercadorias. Nós vimos também que supermercados, lojas, empórios, restaurantes são estabelecimentos comerciais. Nele as mercadorias são vendidas. Nós trabalhamos algumas denominações. Os profissionais que trabalham no comércio são chamados de comerciários. Os donos de lojas são os comerciantes ou negociantes. Os comerciantes que não têm loja em estrutura física são chamados de ambulantes. E vimos também que as pessoas que fazem compras são chamadas de consumidores, fregueses ou clientes. Nós vimos que os consumidores, eles têm direito a ser bem atendidos e é dever do consumidor verificar se o produto está bom, se o prazo de validade não está vencido e se a mercadoria tem garantia contra defeito de fabricação. Aprendemos também que existe um órgão responsável pela coordenação e execução da política de proteção, amparo e defesa do consumidor, chamado de PROCON. Nós vimos que os produtos vendidos no comércio eles podem vir tanto da indústria como do campo. Nós, à medida que fomos explicando, aprendemos que existe uma diferença do comércio atacadista para o comércio varejista. O comércio atacadista é aquele que vende em grande quantidade e o comércio varejista é aquele quando as mercadorias são vendidas por unidades ou pequenas quantidades. Atacadista, grande quantidade e varejista, pequenas quantidades. Aqui nós temos o exemplo de um supermercado, de um comércio atacadista, que vende para que os comerciantes possam revender, e aqui nós temos o exemplo de um comércio varejista, em que o consumidor ou o cliente está consumindo sem que seja para revender. Agora, nós vamos para o último tópico, o conteúdo que foi trabalhado, o setor privado. O que é o setor privado? As pessoas que não exercem cargos públicos, mas trabalham em empresas, no comércio, nas indústrias e também profissionais liberais ou autônomos pertencem ao setor privado. Exemplos de denominações que pertencem ao setor privado: o operário e o autônomo. Nós aprendemos também que todo trabalhador deve pensar no seu futuro, por isso ele precisa possuir sua carteira de trabalho. E o que contém na carteira de trabalho? Quais são as informações, as anotações? A atividade que o trabalhador exerce, a empresa que o contratou, seu salário, férias e o tempo de serviço. No futuro, os dados da carteira profissional vão garantir a aposentadoria do trabalhador. Vamos conhecer alguns profissionais encontrados na cidade. Nós vimos os feirantes, que são aquelas pessoas que vendem na feira. Nós vimos os operários, que são aquelas pessoas que trabalham em fábricas, em montadoras de automóveis ou em construções. Nós aprendemos que os bancários são pessoas que trabalham nas agências dos bancos. Nós aprendemos que os mecânicos são profissionais que se dedicam a conserto de veículos ou máquinas. E nós aprendemos também que existem aqueles que prestam outros tipos de serviço. Os profissionais que fazem consertos, que são eles: predeiros, sapateiros,
pintores, relojoeiros, encanadores, dentre outros. Os trabalhadores do campo. Nós vimos que as pessoas que se dedicam a plantar e colher alimentos e criar animais. Alguns profissionais que vivem e trabalham no campo. Agricultores ou lavradores, que são aqueles que cuidam da terra, que aram, que doam, que plantam. Os boiadeiros, que são aqueles que cuidam do gado. O trabalhador na agricultura. Nós temos aqui o exemplo de agricultor ou lavrador. Nós aprendemos também que os donos da terra são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais. O trabalhador na pecuária. O que é a pecuária? É a atividade que consiste na criação de animais, como bois, cavalos, porcos e etc. Nós aprendemos que a criação de aves chama-se avicultura. Nós vimos que o dono do gado é chamado de pecuarista e aquele que trabalha com os animais é o peão, boiadeiro ou retireiro. Essa foi a nossa revisão da aula de hoje.